Quando você ouve a palavra ambição, o que você sente? O dicionário traz dois significados. Substantivo feminino, significado um: desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias, etc. Cobiça. Sua ambição não o deixava pensar direito. Significado 2: obstinação intensa para conseguir determinado propósito, vontade de alcançar sucesso, pretensão. Tinha a ambição de um dia ser cantor. Talvez, lá no início, quando eu fiz a pergunta, tenha vindo à sua mente aquele primeiro significado de uma pessoa muito fria, calculista, gananciosa, disposta a tudo e a qualquer coisa para chegar onde quer. Talvez até uma certa arrogância também. Mas e se a gente pudesse olhar para a ambição por outro ângulo? Pelo segundo significado. Não como uma falta de limites éticos, mas como um motor que nos impulsiona a sonhar e a buscar conquistar lugares que, por muitos recortes sociais, talvez nunca foram pensados para muitas de nós. Dizer que eu sou uma pessoa simples dificilmente vai gerar algum conflito ou algum tipo de crítica, muito pelo contrário. A gente tende a admirar quem se intitula assim. Mas quando alguém afirma eu sou ambiciosa, a reação muda na mesma hora. Essa palavra gera uma certa desconfiança. É como se a palavra fosse meio que proibida, meio feia de assumir. E isso não é por acaso. Existe sim, se a gente for olhar, um peso histórico que essa palavra traz. A ambição esteve e ainda está associada à exploração, a sistemas que costumam privilegiar poucos às custas de muitos. Então é óbvio que esse estranhamento venha a acontecer, ele não existe do nada. Então, as palavras, todas elas carregam significados, carregam história, memórias coletivas. Mas eu tenho uma questão: será que ser ambiciosa é automaticamente o oposto de ser simples ou de ser humilde? Vamos segurar essa pergunta para a gente voltar nela mais para frente? De qualquer modo, essa confusão não é pouca coisa. Ela esbarra em como a gente enxerga o dinheiro, o sucesso, os nossos desejos e principalmente em quem é autorizada a sonhar grande e em quem não é, principalmente. Quando eu penso em ambição, eu não penso só em carreira, dinheiro, status, algum tipo de poder, eu penso em possibilidade. E aqui entra uma questão central. Nem todo mundo começa do mesmo lugar. Sim, eu sei, acho que a gente está super na mesma página. Mas quando a gente fala de classe, de raça, de gênero, de território, as desigualdades aparecem de uma forma bastante gritante. E nesse cenário, ambicionar não é só um desejo individual, ele é sobrevivência, é coletivo, é resistência, é construção política. Ambicionar, nesse caso, é sobre alguém que, mesmo ouvindo a vida inteira, talvez, que certos espaços não lhe eram permitidos, esses espaços não são para você, ousar começar por se imaginar ali já é um grande ponto de partida. Imagina, às vezes só o ato de conseguir imaginar pode vir a causar uma ruptura nesse pensamento que já está muito estruturado de que aquele espaço não é para você. Quando alguém consegue sonhar com uma vida melhor para si e para os outros, para os seus, quando deseja ocupar posições em espaços que historicamente foram negados, isso não é egoísmo, é quebrar as barreiras e abrir caminhos para quem está vindo atrás. É justamente por isso que nós não deveríamos reduzir a ambição a uma vontade individual ou feia, como a gente falou anteriormente. Ela pode ser sim uma ferramenta
coletiva de transformação. Sabe um exemplo aí bem latente nos últimos tempos, o fim da escala 6x1. Se não ambicionamos e principalmente nos movimentamos em direção a isso, grande parte da sociedade não vai se movimentar, muito pelo contrário. Se você está acompanhando as notícias, você sabe disso. Se ninguém tivesse ousado sonhar com voto para as mulheres, por exemplo, será que esse direito teria sido conquistado? Ambição também se expressa aí, na capacidade de imaginar o que ainda não existe e de lutar para que essa coisa, essa situação, esse contexto passe a existir. Ser ambiciosa nesse sentido é recusar o lugar limitado que é imposto continuamente e olhar para as barreiras e dizer: eu não aceito isso que está imposto como natural. Eu não aceito que eu tenho que ficar aqui. E aqui vale reforçar uma coisa: ambição não exclui o encanto pelas coisas simples. Eu posso desejar, eu devo desejar, eu mereço desejar condições melhores, buscar espaços onde a minha voz é mais ouvida e, ao mesmo tempo, me emocionar com um gesto cotidiano, com o silêncio, com um fim de tarde. Uma coisa não precisa excluir a outra. O problema é quando a gente transforma isso numa falsa oposição. Ou você sonha alto, ou você valoriza o simples. Quando na verdade é justamente a combinação das duas coisas que dá mais sentido à vida. É ter horizontes para você caminhar sem perder a capacidade de se encantar com o que existe nesse caminho. Até aqui a gente falou sobre como a ambição é vista, sobre os seus pesos históricos e sobre como ela pode ser um motor coletivo. Mas na prática, como é ser ambiciosa sem cair em armadilhas? Talvez o primeiro ponto seja entender que a ambição não precisa ser uma corrida sem fim. A gente vive em uma lógica que empurra a ideia de sucesso, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre sucesso, eu vou deixar o link no final desse aqui, mas empurra essa ideia como algo que nunca basta. Quando você alcança uma meta, você já precisa estar automaticamente atrás da próxima. Você nem curte o que você conquistou aqui. Isso cansa, adoece e faz parecer que a ambição também só gera frustração. Mas e se a gente passar a perceber a ambição como uma direção e não como uma obsessão? Tipo uma bússola mesmo que te mostra uma linha que você quer seguir, mas não necessariamente já uma linha de chegada. Isso significa sonhar alto, sim, mas sem perder o contato com o presente, com o ordinário. Quer dizer assim, eu posso, eu me permito desejar conquistar espaços, mudar estruturas, transformar a minha realidade, a realidade de quem estiver ao meu redor, e ao mesmo tempo saber que a vida acontece aqui e agora, no agora, nas relações que eu cultivo, nos vínculos que me sustentam. E eu acho que é nesse ponto, quando a gente consegue chegar nesse ponto, que a ambição se torna saudável. Quando não me arranca da vida real, mas me dá fôlego para que eu continue a expandir. Eu acho que a essa altura você já conseguiu perceber que eu não enxergo a ambição como um problema, né? Mas eu gostaria de abrir mais algumas abas aqui para nós pensarmos juntas. Vamos? Culturalmente, querer muito pode soar como soberba. É como se houvesse uma linha invisível que a gente não deve ultrapassar. Se você sonha pouco, você está no seu lugar. Se você sonha muito, já vira metida, gananciosa, arrogante. Não que não existam pessoas arrogantes, existem. Só que esse olhar molda não só como a gente fala a respeito dos nossos sonhos, dos nossos desejos, mas também sobre os silêncios. Quantas pessoas deixam de se expressar ou de expressar os seus desejos e os seus sonhos, de colocar os seus talentos no mundo,
com medo de serem julgadas. E no nível pessoal, isso pesa ainda mais, porque a repressão não acontece só de fora, mas também do lado de dentro. A gente internaliza essa ideia de que querer demais é feio. E assim, muitos projetos com certeza estão guardados em alguma gaveta. Quantas músicas não foram compostas, quantos negócios não foram fechados, quantos caminhos não foram trilhados, porque alguém acreditou que sonhar grande era ultrapassar um limite que não lhe cabia. Mas se a gente olhar para a história, a gente vê outra coisa. As grandes transformações só aconteceram porque alguém ousou ser ambicioso. E é nesse ponto que a ambição se mostra não como soberba, mas como coragem. Humildade é reconhecer de onde eu parto, e a ambição é a coragem de imaginar até onde eu posso chegar. E a partir disso, me movimentar até lá com motivação, sem medo. E talvez a verdadeira humildade seja justamente essa: ser honesta com seus próprios sonhos, mesmo quando eles parecem maiores do que o mundo gostaria que eles fossem. Então, o que eu tenho para dizer para você é que você não se envergonhe da sua ambição. Ela não precisa ser escondida nem diminuída para caber em olhares desconfiados. Ambição não é inimiga da simplicidade, nem da humildade. Ela é um impulso que transforma desejo em movimento, que atravessa todas as pequenas escolhas do dia a dia, quanto as grandes mudanças coletivas. No fundo, ambicionar é sobre se permitir imaginar. E esse ato por si só já é político, porque quando você imagina, você rompe a lógica de que o mundo só pode ser do jeito que ele está. Você se coloca em movimento. Eu adoro terminar os vídeos com uma pergunta que não precisa ter uma resposta imediata, mas para que você pense e se questione depois daqui e talvez sempre daqui em diante. Então a pergunta é essa: você tem vivido a sua ambição ou tem escondido ela para não incomodar? Considere compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa gostar ou até se beneficiar dessa conversa, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!